Gente, nós vamos então continuando com as nossas parcelas não integrantes, parece que não acaba, né? Mas nós temos que firmar isso, que é questão de prova. Então vamos lá. Numa prova da CESP, apareceu o seguinte, que uma dada empresa, ela complementa o auxílio-doença de trabalhadores que são expostos, eles estão expostos a agentes nocivos à saúde e à integridade física. Então, desse grupo de trabalhadores expostos a agentes nocivos, ela faz a complementação quando eles se afastam de auxílio-doença. Então, além do que a Previdência paga, que corresponde a 91% da média dos salários, tá? Essa empresa, ela complementa para chegar no 100%, enfim, ou que atingiu o teto. A minha pergunta é, essa complementação de auxílio-doença, tá? Na medida em que ela seja garantida apenas àqueles que estão expostos a agentes nocivos, ela integra ou não integra o salário de contribuição? Eu digo a vocês que ela integra, porque por mais justo que seja o motivo, ou que pareça ser o motivo, tá? Ela está sendo uma concessão de natureza seletiva. A empresa só complementa o auxílio-doença daqueles que estão expostos a agentes nocivos. E dos demais, ela não complementa. Então, essa complementação de auxílio-doença, na medida em que não é estendida a todos, tá? Não é estendida a todos, vai ser integrante do salário de contribuição. De acordo? Tá? Eu queria apresentar também para vocês outras hipóteses. Assistência ao trabalhador da indústria canavieira, da agroindústria canavieira. Então, existe uma lei que trata, né, dessa assistência garantida a esses trabalhadores, onde se vincula um percentual do valor da venda da cana-de-açúcar, do açúcar, enfim, esse percentual deve ser destinado à assistência, seja na área de educação, saúde, enfim, dos trabalhadores desse segmento. Esse valor destinado à assistência do trabalhador da indústria canavieira não é salário de contribuição. As gratificações eventuais também não são integrantes do salário de contribuição, ok? As habituais, sim, integram, as eventuais, não. Então, vamos lá. Agora vamos dar uma olhada nas parcelas instrumentais que são pagas para o trabalho e não pelo trabalho, tá? Essas parcelas, elas não integram o salário de contribuição. Equipamento de proteção individual, botas, luvas, capacetes, uniformes e vestimentos que são usados no local de trabalho, alimentação, habitação, transporte que é concedido pela empresa para o trabalhador em canteiro de obra em localidade distante que exija deslocamento e estada. Então, como são pagas para o trabalho e não pelo trabalho, não integram o salário de contribuição, de acordo? Agora nós vamos fazer aqui um trabalho com essas parcelas um pouquinho diferente, tá? Começando pelo abono, que inclusive foi cobrado na prova do Ministério da Fazenda, tá? Então vamos conversar sobre abono, de acordo? Vamos nós. Abono, ponto. Só abono. É ou não é salário de contribuição? É. Abono de produtividade. Poderia ser de assiduidade, o que fosse. Salário de contribuição. Então, a regra é que abono tem natureza remuneratória e integra o salário de contribuição. Agora, se eu tiver um abono do PIS/PASEP, por expressa disposição da legislação, não é salário de contribuição. De acordo? No caso do abono pecuniário de venda das férias, não é? Os 10 dias de férias, que consta lá do artigo 143 da CLT. Não é salário de contribuição, ok? Por expressa previsão legal. Abono do artigo 144 da CLT. Por expressa disposição da própria CLT, que diz que não é remuneratório, não é salário de contribuição. Inclusive está lá no parágrafo 9º, né, do artigo 214 do regulamento. Abono expressamente desvinculado do salário
por força de lei. Ora, se a própria lei determina isso, né, expressamente desvinculado, não é salário de contribuição. Então, vocês têm que ter muito cuidado quando se apresenta um pagamento de uma parcela ou rubrica remuneratória, tá? No sentido de fazer o claro entendimento dela, se ela é mesmo remuneratória ou se trata de uma das hipóteses de não incidência de contribuição conforme previstas na legislação. De acordo? Então, até aqui, não é isso? Daqui para cá, integra. Abono em geral, abono de produtividade, assiduidade, integra. Quer ver outra coisa? Vamos trabalhar com alimentação. Alimentação. Então, vamos conversar. Se apresentar para vocês assim, alimentação. Poderia ser parcela in natura, cesta básica, refeitório no local da empresa. Alimentação, ponto, utilidade que integra o salário de contribuição. Mas se aparecer assim, alimentação com PAT, o que a gente vai fazer? A alimentação, né, paga por uma empresa inscrita no programa de alimentação do trabalhador, não é salário de contribuição. Alimentação em canteiro de obra, ponto. Alimentação em canteiro de obra, utilidade, salário de contribuição. Mas se for alimentação em canteiro de obra, em localidade distante da moradia do trabalhador, não é? Que exija deslocamento e estada. O que eu botei aqui? Uma parcela de natureza instrumental. Conclusão? Não é salário de contribuição. Ok? Vamos agora para ajuda de custo. Ajuda de custo, ponto. Primeira coisa, só ajuda de custo, sem maiores detalhes. Ora, tendo em vista que o salário de contribuição é a remuneração composta por todos os rendimentos pagos devidos ou creditados, se a empresa me diz que paga uma ajuda de custo, e veja que são todos os rendimentos pagos devidos ou creditados a qualquer título. Então a empresa me diz que paga uma ajuda de custo, mas não detalha a forma do pagamento. Consequência, ajuda de custo, ponto, é salário de contribuição, certo? Agora, se fosse assim, ajuda de custo paga ao aeronauta, conforme lei específica. Ora, ajuda de custo paga ao aeronauta, a gente já sabe que não é salário de contribuição, nem ajuda de custo, nem o adicional pagos ao aeronauta. Se tiver assim, ajuda de custo paga em várias parcelas por transferência do local de trabalho. Opa, houve a transferência do local de trabalho, não é? Então, será que não integra? Mas vejam que ela foi paga em várias parcelas. Para não integrar, ela tem que ser paga em uma única parcela. Então, essa daqui, minha gente, esta é salário de contribuição. Agora, se eu tiver ajuda de custo paga em parcela única, olha só, parcela única em virtude de transferência do local de trabalho. Nesse contexto, portanto, eu estou encontrando aquela previsão legal de não incidência. Não é salário de contribuição, tá certo? Então, a ajuda de custo paga em parcela única em virtude de transferência do local de trabalho não é salário de contribuição. E a gente pode fazer isso com tudo. A gente pode fazer isso com transporte. Transporte, ponto.
utilidade é salário de contribuição. Vale transporte nos termos da lei, não é salário de contribuição. Transporte pago em canteiro de obra, em localidade distante da moradia do trabalhador, canteiro esse que exija deslocamento e estada no canteiro. É instrumental, não é salário de contribuição. Se paga ao trabalhador porque ele usa o próprio carro a serviço da empresa. Na medida em que se paga a esse trabalhador o valor correspondente às despesas por ele comprovadas a serviço da empresa, esse pagamento, então, de combustível, manutenção do veículo, devidamente comprovados, os gastos, não é salário de contribuição. Mas se me aparecer na folha assim, que a empresa está pagando uma indenização de transporte. Vejam, indenização de transporte, você pode ficar pensando, poxa, indenização não é salário de contribuição. Mas cuidado, não importa o nome que se dê à parcela, importa a materialidade, a essência da parcela. O que é essa indenização de transporte? É alguma coisa que o trabalhador faz gasto, é uma situação em que o trabalhador faz o gasto, traz o comprovante de despesa, é reembolsado naquele valor que vem sendo chamado de indenização? Porque aí não integra. Ou trata-se de um pagamento de algo porque o indivíduo usa seu carro, eu não sei quanto ele gasta, mas porque eu sei que usa o carro, eu pago todo mês R$300 a título de indenização de transporte, é integrante do salário de contribuição, tá? Então, nunca caiam na armadilha do nome. Vocês têm que ter algum tipo de pista. Quando fala assim, indenização de transporte, procure aí no artigo 214, parágrafo 9º, se existe uma indenização devida ao trabalhador porque ele usa o carro dele a serviço, ou se existe algo chamado indenização de transporte. Não existe. Então, vejam, aquilo que a empresa está chamando de indenização de transporte pode muito bem ter um caráter de uma gratificação habitualmente paga e que, portanto, vai ser integrante do salário de contribuição, tá? A gente vai, nas aulas subsequentes, tratar das hipóteses de salário de contribuição para os diversos grupos de segurados, tá? Então, nós vamos tentar utilizar a nova informação, casando com essa informação que nós já trabalhamos aqui. Nós vamos descobrir, por exemplo, que no caso do empregado, conforme já dissemos, e do avulso, o salário de contribuição é a remuneração paga devida ou creditada a qualquer título durante o mês. Então, eu não tenho que estar me apegando ao nome necessariamente. Em alguns momentos, podem ser apresentadas informações na questão que, apesar do nome determinar o raciocínio no sentido de que não é integrante, as informações complementares vão fazer dessa parcela uma parcela integrante. Vejam, falou em complementação do auxílio-doença, se eu tenho uma questão me garantindo que essa complementação é feita pela empresa para todos os trabalhadores, então eu sei que não integra o salário de contribuição. Mas se me vem alguma coisa do tipo, esta complementação, ela é feita na medida em que o trabalhador tenha mais de 10 anos de empresa. Ora, se é uma complementação só para trabalhadores mais antigos, os mais recentes não vão ter acesso a esse benefício. Consequência, passa a ser integrante do salário de contribuição. De acordo? Tá? Cuidado, por exemplo, ajuda de custo, a empresa pode chamar de áreas de ajuda de custo. Na medida em que seja essa realidade, que se trate de diárias, você deve investigar se o valor pago ultrapassou ou não 50% da remuneração mensal para definir se integra ou não o salário de contribuição. Vocês devem estudar esse artigo 214 diversas vezes até a prova, ok? Este parágrafo 9º, primordialmente, eu nunca vi uma prova de previdenciário sem que fosse abordada a informação que vocês encontram aí neste artigo 214, que na lei é o 8.212, não é? É o artigo 28 da lei. Então, vocês podem dar, inclusive, uma comparada no dispositivo da lei, no dispositivo do regulamento, só lembrando que o aviso prévio indenizado, apesar de indenizado, é integrante do salário de contribuição. Por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos tentar entender qual é a hipótese de salário de contribuição para o empregado, para o avulso, para o individual. Então até lá, gente, bons estudos.